Oi pessoal, tudo bom? O tema da aula de hoje é justamente o tema do nosso TCC, ou que a gente vai usar para o nosso trabalho de especialização, mestrado, né? Ou outros estudos aí. Então, o que eu tenho para falar para vocês a respeito do tema? O que eu preciso pensar em relação ao que eu vou escolher para ser estudado? Primeira dica importante, pessoal, quando eu penso no tema do meu TCC, do meu estudo, da minha pesquisa, é o estado da arte, ou seja, o que estão estudando a respeito daquilo, o que sabem a respeito daquilo, quais as literaturas, que tipo de bibliografia que eu tenho a respeito daquilo, tá? Então é muito importante, pessoal, às vezes eu pego um tema muito inédito, algo muito novo, e eu não tenho material para amparar aquilo que eu vou escrever dentro do meu TCC, dentro do meu trabalho, tá? Então eu tenho que tomar cuidado em relação ao que eu vou escolher. Poxa, eu quero um tema, é um tema atual, mas e aí? Tem alguém que tenha escrito a respeito, tem um livro, tem artigos científicos, tá? Então, para além do meu interesse pelo tema, eu preciso realmente identificar e se tem bibliografia, suporte teórico suficiente para amparar o meu trabalho, tá? Um segundo aspecto muito importante, a relevância desse tema. Então, estudando esse tema, o que eu vou conseguir assim construir ou contribuir para a sociedade ou mesmo para o mundo acadêmico, tá? Então, a minha pesquisa, ela terá um determinado fruto ou buscará desenvolver, solucionar determinado problema que de repente você acha, né, acredita que existe esse problema, tá? Então, lembrando, pessoal, depois a gente vai ter um vídeo específico dos objetivos, mas o meu tema, ele não pode ser nada assim, eu tenho certeza disso. Não, é algo que eu vou investigar a respeito. Então, a minha pesquisa já começa nessa investigação em relação ao estado da arte. O que tem, o que alguns pesquisadores estão falando a respeito disso, tá? Então, investigar realmente se eu tenho dissertações, se eu já tenho TCCs com esse tema, tá? Às vezes não é o tema ali certinho, específico, aquilo que eu quero estudar, mas algo semelhante. Então, o tipo da abordagem que a pessoa fez, tá? Então, é importante verificar esse estado da arte, como está, se tem alguém estudando a respeito desse tema, né? Isso a gente encontra em sites como a CNPq, tá? Então, sites de pesquisa, o Google Acadêmico, tá? Então, depois eu vou deixar no link na descrição mais algumas indicações de site, tá? Então, o teu tema também, ele precisa trazer um diferencial, tá? Então, qual é o diferencial? Pensar num diferencial, algo que, quando a gente pensa no diferencial, ele está intrinsecamente relacionado ao aspecto da relevância do seu tema. Então, se ele é relevante, ele já vai ter, consequentemente, um diferencial. Então, é importante frisar, olha, o diferencial é esse, boom. Tá? No fim da minha pesquisa, eu vou desenvolver um projeto e vou aplicar em tal comunidade. Ou eu vou desenvolver um projeto com uma comunidade carente. Ou eu vou desenvolver um projeto, um trabalho que vai gerar um produto. Olha só quantas oportunidades, quantas chances, quantas portas, né, que de repente a nossa pesquisa aí, ela pode abrir, tá? Então, em pensar também, o que eu devo pensar? Em terceiro aspecto, em algo executável. Então, isso que eu estou pensando, isso que eu quero estudar, isso que eu quero trabalhar, é executável? Eu vou conseguir seguir em frente? Eu vou conseguir algo realmente concreto com isso que eu estou trabalhando? Tá? Então pensa bem, às vezes é algo que está no nosso campo das ideias, algo, pô, mas é meu sonho, professora, mas pés no chão, tá? Então pensa em algo realmente que possa ser executável, aplicável, estudável, né? Que eu possa desenvolver realmente, tá? Pense na questão do tempo, tá? Quanto tempo eu tenho para desenvolver essa pesquisa, para relacionar a bibliografia, para juntar dados, de repente é uma pesquisa de campo, o que eu vou precisar, tá? Para definir tudo isso. Então, se eu vou realmente ter tempo hábil para desenvolver
essa pesquisa. A relevância que eu já comentei, pensar na escrita, tá? O teu tempo da escrita, porque eu tenho um tempo, sim, destinado à pesquisa e tenho outro tempo destinado à escrita. Então, poxa, tenho trabalho, tenho a faculdade, tenho um monte, milhões de coisas para fazer. Que tempo que eu vou destinar para a escrita do meu texto? Preciso, tá? Eu sei que muitas pessoas só funcionam aí em relação à escrita sob pressão ou tem que vir uma inspiração. Eu vou publicar mais vídeos aí no decorrer das semanas com dicas preciosas, pessoal, a respeito da escrita. Como que eu faço para agilizar o meu processo da escrita, para fazer com que realmente a minha escrita, aquele tempo que eu destino para a escrita, ele seja um tempo produtivo, tá? Eu espero que vocês gostem. Finalizando esse vídeo, que era para ser bem curtinho mesmo, o material está da arte. Outra dica, a última dica, e eu acho que é a dica mais importante para o trabalho, tá? Para o desenvolvimento do trabalho, o orientador. Então aqui, pessoal, quero falar sobre meio ambiente, direito constitucional, direito do trabalho, o que eu vou fazer? Primeiro, com qual professor eu tenho afinidade, um estreitamento, tá? Gosto desse professor. Às vezes não é um professor relacionado com a área da sua pesquisa. Vai lá no currículo do professor, lá no CNPq e pesquisa. O que ele tem pesquisado, o que ele tem estudado. Poxa, não tem nada a ver com aquilo que eu vou estudar. Será que compensa, pessoal? Então pensa um pouquinho. De repente, vale a pena você pensar em um professor que já esteja engajado na tua ideia, no teu pensamento, que você já tenha de repente trocado uma ideia com ele. Pense num professor acessível, um professor que de repente te dá uma abertura para um WhatsApp, para trocar uma ideia por e-mail, porque o orientador é o nosso braço direito na pesquisa, tá? Então é ele que vai te acolher. E eu vejo relatos de muitos alunos, professora, por favor me ajuda. E eu, como professora de metodologia científica, acabo ajudando, mas fico com aquela dor no coração. Por quê? Porque eu sei que a escolha, às vezes a gente tem uma escolha precipitada, né? E eu preciso pensar muito bem em relação ao orientador. No meio do caminho, trocar de orientador não é uma boa ideia. Então aí, pessoal, definam certinho, veja, eu quero estudar a respeito disso, já chega para o professor com o tema definido, o objetivo, algum esclarecimento, olha, eu quero seguir por essa vertente, quero realizar minha pesquisa com essas ideias, o que o senhor sugere, o senhor teria vontade, interesse de me orientar, teria tempo? Então, jogue limpo, seja bem aberto na tua conversa, fala, professor, tem tempo para me orientar? Caso eu tenha dúvida, como a gente pode fazer, marcar encontros semanais, faz os combinados, tá bom, pessoal? Então esse é o nosso vídeo de hoje sobre o tema do nosso trabalho, TCC, especialização, mestrado, tá? Então o que vocês estiverem estudando. Se tiverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!